21. Gênesis, capítulo número 21, verso número 8. Amém? Gênesis, capítulo número 21, verso número 8. O livro da Bíblia, bem fácil de achar. Amém? Podemos ler? Amém. E cresceu o menino e foi desmamado. Gênesis 21, verso 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, e esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação. Então se levantou Abraão pela manhã, expediu-a, e ela partiu, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do ódrio, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Podemos sentar aí. Só um pouquinho da sua atenção para a gente fazer uma introdução sobre esse texto. Fazendo uma introdução, a gente vai falar um pouco sobre algumas lições que esse texto e a vida de Agar, Abraão, Sara nos ensinam. Amém? Agar é uma serva egípcia que possivelmente foi dada a Abraão em suas peregrinações no Egito. Gênesis capítulo número 12 diz que houve uma grande fome. E por causa dessa grande fome, Abraão vai descer ao Egito para peregrinar. O texto diz que Abraão sobe. Gênesis capítulo 13, verso 12, diz que ele era muito rico em ouro, prata e servos. E a maioria dos comentaristas concordam que Agar é dada a Abraão por serva quando Abraão desce ao Egito. Ok. Agar, ela é uma serva de Sara, mulher de Abraão. Era uma pessoa destinada a servir do lar, a auxiliar nas coisas de casa. E ela também era uma escrava. Alguém que possuía um dono. Alguém que possuía um senhor. O texto diz que Deus faz uma promessa a Abraão, quando Abraão tem 75 anos de idade. Só que o tempo começa a se passar, desde que Deus faz essas promessas a Abraão. Em Gênesis capítulo 15, em um colapso de fé, Deus aparece a Abraão, após ele ter lutado uma guerra. Deus aparece a Abraão dizendo que ele não devia temer. E Abraão diz a Deus: como não temerei, se ando sem filhos? Abraão é muito direto em sua indagação. Ele diz logo para Deus: Senhor, meu coração está assim porque a promessa ainda não aconteceu. Meu coração está triste e eu estou temendo, porque eu estou esperando por essa promessa e essa promessa não acontece. Ok, passa-se mais um tempo. E
quando Abraão está com 85 anos de idade, Gênesis capítulo de número 16, diz que Sara vai ter uma ideia. E qual é a ideia de Sara? Sara diz: Abraão, toma a minha serva Agar. Eu sei que o Senhor tem me impedido de ter filhos, e talvez eu tenha filhos por meio dela. Só que o propósito de Deus não era que Sara e Abraão tivessem um filho por meio de Agar. O propósito de Deus é que no tempo determinado eles tivessem um filho. Embora Sara fosse estéril e Abraão era avançado em idade, o desespero começa a bater. Por quê? Porque Sara é estéril. Sara é estéril e cada vez mais a idade de Abraão está avançando. O problema já não é somente mais em Sara. Sara começa a temer que Abraão também chegue a um tempo que ele não consiga mais ter filhos, que ele não consiga mais gerar. Então ela toma uma atitude. E qual atitude é essa? Ela pega essa serva, ela sugere a Abraão que Abraão se deitasse com essa serva, para que eles tivessem um filho por meio dessa serva. Era comum naquela sociedade que as servas, quando a sua senhora não podia gerar, gerassem para a sua senhora, e o filho daquela serva naturalmente seria filho da sua senhora. Só que a atitude de Sara não é uma atitude que é tomada por fé, é uma atitude que é tomada pela precipitação. Perceba que o tempo está passando, e passa-se tempo e nada de vir um filho. Então agora Sara e Abraão cansaram de esperar. Eles não querem mais esperar. Se você ler o versículo 3 do capítulo 16, diz que já se passaram 10 anos que Abraão está em Canaã. Passou-se 10 anos e nada aconteceu. Então o que eu vou fazer? Eu vou agir por conta própria. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou acelerar o processo. Eu vou acelerar o projeto. Eu vou acelerar a promessa. Eu vou tentar fazer alguma coisa que faça o processo ser mais rápido. Então ela pega a sua serva e faz a sua serva deitar-se com Abraão. E isso me ensina uma grande lição. Por quê? Porque disso resulta muitos problemas. Agar vai começar a desprezar a sua senhora. Isso traz problemas dentro do lar de Abraão. E o que isso me ensina? Isso me ensina que Deus não tem pressa. Pressa é coisa da terra, mano. Pressa é coisa nossa. Imediatismo é coisa dos homens. Imediatismo é coisa da terra. Aleluia! Nós vivemos em um tempo das quais alguns pseudos profetas viram para nós e diz: Deus está com pressa. Deus está correndo. Deus está com pressa de te abençoar. Deus tem pressa de cumprir a promessa. Deus tem pressa de fazer algo na sua vida. Só que eu quero contrariar essa palavra. Deus não tem pressa. Por mais que isso nos confronte, Deus não tem pressa. Por mais que isso nos desanime, Deus não tem pressa. Por mais que isso te entristeça, Deus não está com pressa. E às vezes algumas pessoas viram para nós e dizem: Deus está com pressa. Eu posso intitular isso como profecias da precipitação. É gente que Deus até tem um chamado de pastor. Aí chega alguém com uma profecia e diz: abre a tua igreja. O pastor está prendendo o teu ministério. Vive o teu chamado. O pastor está prendendo o teu ministério. Deus tem pressa e Deus não tem pressa. Aleluia! Pressa é coisa da terra. Pressa é coisa dos homens. Aí quando a gente olha para as Escrituras, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Só que às vezes a gente quer tomar atitudes precipitadas. Há uma frase de um homem chamado Vincent Avner, e ele diz que o desvio é sempre pior do que a rota principal. Parece que você está ganhando tempo, mas só está atrasando. Parece que vai acelerar o processo, mas só está demorando. Quanto mais a gente se desvia da rota,
o GPS começa a dizer, recalculando a rota. E a gente vê que quanto mais a gente se desvia do caminho, o tempo vai se acrescentando, o tempo vai se demorando. Então eu quero dizer para você, Deus não está com pressa, espera. Aleluia! Deus não está apressado, espera. Deus não é um doido que fica correndo, espera. Deus não é aquilo que muitos pregadores dizem, Deus não tem pressa. Sabe por quê? Porque de fato a pressa é inimiga da perfeição. O tempo não é o nosso inimigo. O tempo nos aperfeiçoa. O tempo modela o nosso caráter. O tempo nos faz ser pessoas melhores. É por isso que o salmista diz em Salmo 119, verso 83: como odre na fumaça fiquei, contudo não me esqueci dos teus decretos. Ele se compara como um odre na fumaça. Ele diz que ficou escondido, teve que esperar até que o processo fosse feito, para que ele fosse tirado da fumaça. E todas essas tentativas de Sara de acelerar os processos só piorou as coisas, só tornou as coisas piores. Então diga para alguém que está do teu lado: Deus não tem pressa. Aleluia. Abraão esperou 25 anos. José esperou 13 anos. Moisés esperou 40 anos. Davi esperou por 15 anos. O povo de Israel esperou por 400. E quem somos eu e você para acelerar o processo? Verdade! Quem somos eu e você para dizer que está demorando demais? Quem somos eu e você para dizer que não aguenta mais esperar? Espera no Senhor e anima-te. Ainda não aconteceu, mas você é mais crente. Ainda não aconteceu, mas você está criando caráter. Ainda não aconteceu, mas sua vida de oração está melhorando. Ainda não aconteceu, mas olha para quem você era antes e olha para quem você é agora. E espera! Glórias a Deus! Aleluia! Cuidado com essas profecias. Deus está com pressa. Aí a Bíblia. Deus não está com pressa. Nós vemos que tudo isso gera um grande problema. E o problema que gera faz com que agora Agar despreze sua senhora. Agar começa a desprezar a Sara. Sara coloca a culpa em Abraão. Abraão diz: isso não é comigo, ela está nas tuas mãos. Faz o que é bom aos teus olhos. Sara vai afligir Agar. E Agar vai fugir para o deserto. Agar corre. E por que ela corre? É comum aos homens. A gente acha que o melhor método de resolver os problemas é fugir dos problemas. O melhor método de resolver as coisas é fugindo dela. Só que eu aprendo uma segunda lição. E qual é essa segunda lição? Não se resolve problemas fugindo deles. Tem coisas que não adianta fugir. Tem coisas que não adianta correr. Tem coisas que não adianta tentar escapar. O texto diz que o anjo do Senhor desce até Agar enquanto ela está num poço no deserto de Sur. E o que significa Sur? Muro. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente tenta correr dos problemas, Deus coloca um muro. Às vezes você tenta escapar, mas Deus coloca um muro. Tu tenta correr para a direita, mas tem um muro. E o que é isso? É Deus te cercando para que você pare de correr dos problemas e aprenda a enfrentar os problemas para crescer através dos... Aleluia! Aí a palavra é: volta e humilha-te. Humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Agar vai voltar. Ok? Passa-se um período de mais aproximadamente 17 anos. Ismael nasce. Deus dá um nome de Ismael. Deus lhe faz promessas. Deus diz que ele seria grande. 12 príncipes sairiam desse jovem. Esse jovem teria uma grande descendência. Aí chega o capítulo 21. O capítulo 21 diz que agora Abraão e Sara vão ter Isaac. Quando Abraão e Sara têm Isaac,
Eles, após um período de 3 anos, vão dar uma festa, comemorando o desmame de Isaac. Ok? Passa-se um tempo, esses 3 anos, e o texto diz que nesse dia da festa, Ismael zombava de Isaac. Alguns vão enxergar como algo muito ruim. Alguns vão enxergar como algo mal. Mas os dois são crianças. Isaac tem 3 anos, Ismael tem 17. Era uma brincadeira. Sara vai olhar para isso e não vai se agradar. Ela olha para Abraão e diz: deita fora a escrava e o seu filho, pois eles não herdarão com o meu filho Isaac. O texto diz que essa palavra parece muito má aos olhos de Abraão. Abraão fica triste. A versão NVT diz que ele ficou perturbado. Isso mexeu com Abraão. Só que Deus diz para Abraão: não tem essa palavra por má, porque Isaac será chamado a tua descendência. Só que eu também tenho um propósito com Ismael. Aleluia! E isso é de mexer conosco, irmãos. Se coloca no lugar de Agar. Abraão é rico em gado, Abraão é rico em ouro, Abraão possui de tudo. Se eu fosse filho de Abraão, nunca que eu iria querer sair da casa dele, irmãos. Nunca que eu queria sair daquele lar. Um homem tem ouro, um homem tem prata, um homem é um homem rico. Só que agora o texto diz que Deus consente com a atitude de Sara. De quê? De colocar Agar e Ismael para fora. E Deus disse algo no meu coração com esse texto. Deus disse que, às vezes, em certos momentos da nossa vida, nós precisamos ter a nossa própria experiência. Talvez Agar se sentisse segura no lar de Abraão. Talvez na mentalidade de Agar, para que ela vivesse as promessas de Deus, ela tinha que estar na casa de Abraão. A casa de Abraão é um berço. A casa de Abraão é um lugar sensacional para viver cumprimento de promessa. A casa de Abraão é um lugar que parece espetacular para a promessa acontecer. E Deus tira ela da casa de Abraão. E por que Deus tira ela? Porque Deus queria que ela tivesse a sua própria experiência. Aleluia! Tem momentos que Deus quer que a gente tenha a nossa própria experiência. Vai ter momentos que o pastor não vai poder te ajudar. Vai ter momentos que tem gente que vai fechar o coração para você. Vai ter momentos que pessoas não irão te ajudar. E por que não vão te ajudar? Porque elas são ruins? Não. É porque Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Chega de viver encostado nas experiências dos outros. Chega de viver baseado na história do outro. Não porque a minha avó era espetacular. Não porque o meu tio era homem de Deus. Não porque a minha mãe era mulher de Deus. Não. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Nem que isso tenha que doer. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Deus quer te dar uma experiência. Já viu a criança, pastor irmão? A gente pega ela numa bicicleta com rodinha. Só que chega um momento que a gente precisa tirar as rodinhas. Mas se cair se levanta. E continua seguindo. Mas se ralar, vai ser cicatriz para você contar a história. Mas se machucar, vai ser testemunho para você contar lá na frente. Deus está querendo dar novas experiências para alguém aqui nessa noite. A história do teu líder é boa, mas não pode substituir a história que Deus quer ter contigo. A história que você se espelha em alguém é boa, mas não pode substituir a história que Deus quer ter contigo. É bom se basear no testemunho do outro, só que tem momento que Deus quer que você tenha o seu próprio testemunho. Glórias a Deus! Aleluia! Ela tem que sair da casa. E é dolorido, irmão, porque já aconteceu comigo. Quando eu estava no mundo, estava tudo bem. Só que quando eu me converti, disseram para mim: não dá mais para você ficar aqui. Não dá mais para você morar aqui. Não dá mais para você continuar aqui. Só que se
não me colocassem para fora, eu não viveria os propósitos de Deus. Aleluia. Então existem momentos, Amanda, que Deus vai te empurrar para fora, mas é para viver Aleluia. os propósitos de Deus. Aleluia. Ela sai, e o texto diz que ela sai andando errante pelo deserto. Ela sai desesperada, porque Abraão só dá um pedaço de pão e um pouco de água, irmãos. O cara era milionário, o cara era rico. Poderia enviar uma comitiva, poderia enviar ouro, poderia enviar prata, poderia enviar um guia turístico no meio do deserto. Só que só deu um pedaço de pão e um pouco de água. H saiu. H sai. Desespero bate, por quê? Porque ela estava baseada na casa de Abraão. Ela pensava, não, na casa de Abraão vai ser tudo certo. Só que às vezes nós nos prendemos às coisas na esperança de que essas coisas sejam a garantia das promessas de Deus sobre a nossa vida. Só que não! A garantia da promessa de Deus sobre a nossa vida é o próprio Deus. Tem gente que chega, mas chega porque tem costa quente. Tem gente que chega, mas chega porque alguém puxa ele. Tem gente que chega, mas chega porque alguém tem um nome. Alguma pessoa na família dele tem um nome importante. Mas quando alguém olhar para você e perguntar como é que tu chegou, qual foi tua costa quente, qual foi o teu peixe, vai falar, foi Jesus de Nazaré. Foi ele que me colocou, foi ele que me estabeleceu, foi ele que me fez crescer, foi ele que me trouxe até aqui. A tua garantia não está na terra, a tua garantia está no céu. Às vezes é assim, irmãos. Pega assim comigo mesmo, espero que todos estejam entendendo. Às vezes Deus vai usar dor. Às vezes Deus vai usar a rejeição. Às vezes Deus vai usar a tristeza. Haverá momentos que Deus usará o desemprego. Haverá momentos que Deus usará o luto. Mas para quê? Para te fazer crescer. Deus não te aflige porque Ele é mau. Deus não te leva para o deserto porque Ele é ruim. Deus não te leva para o deserto porque Ele tem prazer no teu sofrimento. É porque o único modo da gente crescer é através das lutas e das provações. A gente gosta muito do versículo, põe no para-brisa do carro, põe no Facebook, no Instagram. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que às vezes a gente não entende que as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a tristeza vai cooperar para o seu bem. O desemprego vai cooperar para o seu bem. As aflições vão cooperar para o seu bem. Para quê? Para que haja um crescimento espiritual. Aleluia. Em Gênesis 50, 20 está escrito: vós bem tentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus usa as coisas ruins para nos fazer crescer. H sai sem destino. H pensa que está sem rumo. H pensa que está sem direção. Ela sai andando pelo deserto. O texto diz que ela está andando sem rumo. E ela anda enquanto tem água, enquanto tem suas provisões, ela caminha. Só que quando a água acaba, ela se desestabiliza. Ela para debaixo de um arbusto. Ela pega um menino, coloca debaixo de uma árvore, se afasta do menino, uma distância de pelo menos 100 metros, e diz que eu não veja o menino morrer. Para que se você ler Gênesis, capítulo 16, ali do verso 10 ao verso 16, você vai ver que Deus fez grandes promessas a essa mulher e a esse menino. Só que ela já está se sentenciando. Para ela está dizendo que acabou. Para ela está dizendo que é o fim. Ela permite que essa situação tire a sua estabilidade. Ela permite que essa situação a entristeça de tal modo que ela não acredita mais que tem como alguma coisa acontecer. Até que Deus vai bradar dos céus. Aleluia. O texto diz que o anjo do Senhor bradou desde os céus. Ele nem desceu. Lá de cima ele disse: que tens, Agar? O que é que está acontecendo? É como o anjo do Senhor estivesse dizendo: tu se esqueceu de Gênesis 16? Tu se esqueceu que eu disse que teria uma grande descendência? Tu se esqueceu que eu disse que desse teu filho eu faria uma grande nação? Aleluia. É como se Deus estivesse dizendo: tu se esqueceu das promessas?
esqueceu daquilo que eu falei a teu respeito? Tu se esqueceu dos lugares que eu disse que você chegaria? Tu se esqueceu daquilo que eu te prometi? O que tem, Sara? Por que é que você está triste? Por que é que você está querendo morrer? Por que é que você está querendo parar? Tem situações que são difíceis, mas às vezes é nessas situações que Deus vai nos perguntar: o que tens? Se esqueceu das minhas promessas? Se esqueceu dos meus decretos? Se esqueceu dos meus propósitos? Se esqueceu dos meus planos? Aleluia! Glória a Deus! Será que tu se esqueceu que eu sou o Deus que te prometi? Aleluia! Será que tu se esqueceu das promessas que eu fiz? Será que tu se esqueceu que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Porventura, diria ele, não faria, ou falaria, e não confirmaria. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que algum tempo ou tardia, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tu se esquece, mas Deus não. Tu desanima no meio do caminho, mas a promessa continua de pé. Era como Deus estivesse dizendo para ele: olha, que negócio é esse de morrer? Que negócio é esse de desistir? Que negócio é esse de olhar para trás? Que negócio é esse de parar? E Deus está perguntando para alguém: você esqueceu do que eu te falei? Você esqueceu das lindas promessas? Você esqueceu dos sonhos que eu coloquei no teu coração? Só porque está faltando alguma coisa? Só porque a porta fechou? Só porque te deixaram? Só porque estão te caluniando? Só porque te abandonaram? Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Ele aparece para ela e diz para ela: não temas. Ele a encoraja. Às vezes a gente precisa desse encorajamento divino. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Aleluia. Agora sim diz o Senhor, ó Jacó, que te formou: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Está no deserto, mas Ele está contigo. Aleluia. Está na provação, mas Ele está contigo. A porta está fechada, mas Ele está contigo. Está difícil, mas Ele está contigo. Tudo parece tão sem sentido, mas Ele está contigo. Ele está dizendo: eu não me esqueci do que eu te falei. O anjo aparece, lembra ela das promessas e diz a ela: ergue-te e levanta, ó moça. Se levanta e levanta, ó moça. E é legal, é maneiro, né? Porque Deus aparece para ela, manda ela se levantar e manda ela levantar alguém. Por isso que a gente não pode ficar prostrado. Porque por mais que a gente esteja no olho do furacão, sempre tem alguém que se espera na gente. Sempre tem alguém que confia na gente. Sempre tem alguém que admira a gente. Sempre tem alguém que se inspira na gente. Eu estou dizendo: ergue-te. Por quê? Porque tem alguém te olhando. Ergue-te. Por quê? Porque tem alguém que se espelha em ti. É por isso que Paulo disse, escrevendo aos Filipenses: e quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana ouviu a respeito do Senhor, e muitos dos irmãos, ouvindo sobre as minhas cadeias, ousam a falar a palavra do Senhor com mais confiança. Tu nem imagina, mas tem alguém que olha para você. Tu nem imagina, mas tem alguém que confia em você. E às vezes é assim de fato. Tem alguém que está olhando para você e diz: cara, olha para o que ela está passando. Olha para o que ele está passando. Se ele não desiste, eu também não posso desistir. Se ele não olha para trás, eu também não posso olhar. Ergue-te, porque tem alguém que confia em você. Aleluia. A tua casa precisa de você. A tua família precisa de você. O teu amigo precisa de você. Então,
Ergue-te. Se coloca de pé. Fica de pé diante dessa aprovação. Porque tem alguém que está precisando de você. Eu já estou encerrando. Hoje apareceu o H. Quando ela se levantar, abriu os olhos dela. Porque ao que parece, o osso já estava lá. A única coisa que Deus fez foi abrir os olhos dela. Porque tem situações que a gente permite que ela tire a nossa visão. E tem coisas que parecem que estão longe, mas estão perto. Só que você permitiu ser cegado pela aprovação. Você permitiu que as dificuldades ofuscassem a tua visão. Então Deus está abrindo a visão de Agar para que ela enxergue aquilo que estava do lado dela, só que ela não conseguiu perceber. Existem coisas que não estão longe, mas você precisa estar com a visão aberta para enxergar que elas estão ali. Aleluia. Ela enche o odre, dá de beber ao moço. O texto diz no verso 20 que Deus foi com o moço e o menino cresceu no deserto. O menino cresceu no lugar da aprovação. Que é assim na vida com Deus. Existem coisas que nós pensamos que iríamos sucumbir, pensamos que iríamos afundar, mas é ali que Deus nos faz crescer. Aleluia. Porque não é sobre o lugar, é sobre quem está comigo no lugar. Não é sobre você morar no dique, é sobre quem está contigo, embora você more lá no dique. Não é sobre você morar no Jardim Metrópolis, é sobre quem está contigo, embora você more no Jardim Metrópolis. O crescimento espiritual, material, financeiro, seja lá o que for, não é sobre o lugar, é sobre quem está comigo. Não importa se você está no deserto, se Deus está contigo, você vai crescer. O local é improvável, mas você vai crescer. Parece que não vai dar em nada, mas você vai crescer. Aleluia, glória a Deus. Acabou. Fechei. Aleluia. Como serve dessa mensagem? Existem situações que Deus vai querer que a gente tenha a nossa própria experiência. É bom se inspirar no testemunho do outro, mas chega um momento que Deus quer que a gente tenha a nossa própria experiência. A gente tenha o nosso próprio momento com Deus. E são esses momentos que pessoas vão precisar da gente. Dezembro, né? Eu enterrei meu irmão. E quando chegou lá o dia do sepultamento, eu estava sendo forte demais. Só que meu coração doía muito. Só que tinha alguém que precisava de mim. O pastor Ivaldo estava lá, o pastor Milene, o pastor Antônio, Lucas. E quando eu tentava chorar, eu olhava para o lado e tinha alguém que já estava chorando. Se eu tentava abraçar alguém na esquerda, o da direita estava desesperado. Se eu tentava abraçar alguém na frente, de trás, já estava gritando. E naquele momento eu entendi que às vezes eu vou ter que abrir mão da minha tristeza para ajudar alguém. Eu amo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3: Bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da misericórdia e o Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que a gente, com o consolo que recebemos do Senhor, possamos consolar outros. Aleluia. Às vezes você vai tentar chorar, mas tem alguém que vai estar pior do que você. Às vezes você vai ter que sorrir chorando, porque existem lugares reservados para você chorar. Não é que você é super-homem ou que você é forte demais, mas você não tem que sair chorando na frente dos outros. Se for para chorar, chora no teu quarto. Se for para chorar, chora na tua casa. Se for para chorar, chora no teu lar. Não demonstre que você está triste. Não é demonstrar que você é super-homem, não. Mas existem momentos que tem gente que está precisando do nosso auxílio. O meu coração estava doendo, irmãos. Eu até estava tranquilo.
tranquilo, mas quando abri o caixão, um desespero, Deus disse: tu não vai poder chorar. Eu vou reter tuas lágrimas, porque tem alguém que está precisando do teu abraço. Tua mãe precisa do teu abraço. Teu pai precisa do teu abraço. Tua irmã precisa do teu abraço. Sua cunhada precisa do seu abraço. Sua tia precisa do seu abraço. Sua prima precisa do seu abraço. Eu tive que abrir mão do meu choro para ajudar alguém. Não que eu não chorei. Eu tive que chorar escondido. Não que eu não chorei. Eu tive que chorar onde ninguém me via. Estou dizendo para alguém: se levanta, porque tem alguém que precisa de você. Ergue-te, porque eu quero erguer outros através de você. Te apruma, porque eu quero te usar para ajudar outros. E é daí que surgem as nossas experiências. Eu carrego uma frase comigo e eu digo sempre quando eu prego: as dores de hoje serão os testemunhos de amanhã. Alguém vai olhar para você querendo desistir. Você vai dizer: eu passei pelo que você está passando e Deus me deu vitória, Deus me auxiliou, Deus me ajudou. Não desista, porque Deus vai mudar. Aleluia. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Deus quer que você protagonize a sua própria história. Deus quer que você viva momentos com Ele. É na dor, irmãos. É chorando e sorrindo. É sorrindo e chorando. Quem dera fosse só maravilha, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, verso 28, e diz: a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. É evangelho, está preparado? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar alegre, sei ter fartura, sei passar por necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nem todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos sim, mas destruídos não. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 6, verso 17: de agora em diante ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Nós entendemos que não vai ser a fome, a nudez, a sede, a espada. Nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 13, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz experiência, e a experiência, esperança. À medida que você vai sofrendo, meu filho, você aprende a ser paciente. Vem a experiência e também vem a esperança. A situação pode ser até ruim, mas tu tem experiência, e a experiência não te deixa perder a esperança. Tu tinha tudo para parar, mas continua caminhando. Tinha tudo para olhar para trás, mas continua caminhando. E por quê? Porque os nossos olhos estão fitos em Jesus. Os coaches vão dizer assim: olhe para dentro de você. Você é top. É uma gracinha de Jesus. Tu és sensacional. Aí a Bíblia diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que, embora na aprovação a gente consegue sorrir, mas não é simplesmente porque a gente força um sorriso. É porque nós possuímos a paz que excede todo entendimento. É possível sorrir em meio às provações. É possível ter uma boa perspectiva mesmo em meio às dificuldades. Porque a gente possui algo que o mundo não possui. O quê? A alegria da salvação. A imensurável alegria de possuir a Cristo.
A imensurável alegria de estar com Cristo. Glória a Deus. A imensurável alegria de ter sido achado digno da salvação. A imensurável alegria de ser encontrado por Cristo. E o que pode nos entristecer? O que pode nos parar? O que pode nos fazer voltar para o mundo? Não que as dificuldades não venham, mas nós estamos apegados a Cristo e suas promessas. Nós devemos seguir o exemplo daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Essa agradeço a minha oportunidade.